Esse nosso último hino, né, Conta as Bênçãos, ele é muito importante na vida de uma pessoa. O cristão, ele precisa aprender a contar a bênção. Nós temos irmãos, assim, crentes em outros lugares do mundo, que eles agradecem a Deus porque eles estão vivos. Eles não sabem se eles vão terminar o dia vivos ou não, né? E a gente, olha, aqui no Brasil, o nosso país é um país abençoadíssimo. Fico pensando que tudo que acontece lá naquele mundão lá, a gente às vezes reclama, né? Ah, a gasolina está cara, a nossa luz é cara, a nossa água é cara. Não é verdade, não é? Quando a gente compara país por país, a gente vai num país aí, não, mas aqui a luz é mais barata, mas não tem, né? Tem país aí que a luz é barata, mas não tem luz, né? Tem lugar aí que a pessoa fala, não, a água aqui... Vocês sabem que eu fui para Manaus, e em Manaus é impressionante, porque tem 2 rios enormes que se cruzam naquela cidade. E é um dos 2 maiores rios que existe no país, que é o Solimões com o Rio Negro, que é por isso que tem aquela dupla Rio Negro e Solimões. Tem aqueles encontros da água lá. É praticamente um mar de tão grande. Então eu imaginava assim que deve ser barato a água aqui, né? Porque quando você está descendo de avião, você só vê água, você não vê cidade, você vê água para todo lado. Parece que o mundo vai acabar em água ali. E aí, então, eu estava conversando com o pastor Edilson, eu digo, olha, pastor Edilson, vocês são privilegiados. Porque aqui eu acho que é um lugar que não vai acabar nunca a água. Ele disse, o senhor está enganado, o pastor Gilberto, o senhor está enganado. Aí ele, olha lá, ó, eu mandei fazer um poço. Poço? Eu fiz um poço artesiano aqui no fundo do meu quintal. Eu não aguento mais pagar R$1.000, R$1.500 por mês de água. Aí eu pensei, nós somos privilegiados. Nós somos privilegiados. E então, irmãos, tem tanta bênção para contar. Deus é tão maravilhoso, né? Você pode pensar, vamos pensar só nas coisas da igreja, né? Nós temos uma porta aberta. Isso é uma bênção muito grande, né? Ter a porta aberta. As pessoas podem se reunir aqui de segunda a sexta, ou de segunda a segunda, a hora que quiser, porque a gente tem porta aberta aqui. A gente pode chegar e fazer visita onde a gente quiser. Pode pegar uma folhinha assim, entregar. Ninguém vai te matar por isso. Lá nas Arábias, se você tiver uma Bíblia na mão, você é morto. Você não pode ter uma Bíblia na mão lá. Então, conta as bênçãos, né? Conta quantas são. Veja, um dia gostoso de sol, as crianças estavam brincando aí hoje à tarde, quase 2 dezenas, pula daqui, vai dali, brinca. E aí chega de noite uma chuvinha dessa. Olha, irmãos, né? A gente tem muita bênção para contar. Então, conta as bênçãos, quantas são, né? Uma a uma. Você vai ver que você não tem como contar as bênçãos de Deus. Deus é maravilhoso. Mas vamos aqui, no nosso estudo, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. A gente já viu 2 beatitudes, bem-aventuranças. A primeira beatitude é aquela do versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito. O que Deus quer dizer com isso, bem-aventurados? Você já parou para pensar o que Deus quer dizer com isso? Ele está dizendo assim para você. Na verdade, o Sermão da Montanha é a palavra de Jesus. Ele está dizendo assim, olha, eu tenho o segredo da felicidade. Eu sei como você pode ser feliz. É isso que Jesus está dizendo. Quando ele fala bem-aventurados, significa o quê? Felizes. Ele está dizendo, eu sei o caminho das pedras, da felicidade, né? Aliás, Jesus é a nossa alegria. E ele está dizendo aqui, olha, primeiro, né, você quer ser feliz? Então, escute o Sermão da Montanha e siga o Sermão da Montanha e você vai ser uma pessoa feliz, completamente feliz. Aí no versículo 3 ele fala, bem-aventurados pobres de espírito, tá? O que é isso aqui, né?
O mundo gosta de pessoa altiva, orgulhosa, mas pobre de espírito é aquela pessoa que ela entende que ela não é nada, que ela não é ninguém. E de fato, meus irmãos, a gente só vai conseguir dizer assim, não, eu não sou nada nem ninguém, se primeiro olharmos para Deus. Aí o camarada se acha grande, se acha todo poderoso, tipo Nabucodonosor. Essa é a minha Babilônia que eu fiz para mim, para minha glória. No outro dia ele vira um cachorro, ele vira um animal. E aí depois de um tempo, depois de anos, ele se levanta e glorifica a Deus. Aí ele descobre quem Deus é. Então quando você conhece Deus, você sabe, olha, miserável homem que sou, diz o apóstolo Paulo. Então pobres de espírito, é humilde de espírito, é aquela pessoa que sabe o seu lugar quando ele olha para Deus. Depois nós temos aqui a segunda beatitude, bem-aventurados os que choram. Bem, também o mundo, meus irmãos, não gosta muito de negócio de chorar, não. Tudo que você vê no mundo é para a sua felicidade, é assim. Nada é feito para você chorar, praticamente. E é até uma contradição isso, né? Vou dizer assim, como é que alguém que chora pode ser feliz? E só chorar também não quer dizer que a pessoa é feliz, segundo a palavra de Deus. Vamos lembrar do que Tiago disse? Chorai e lamentai, ou lamentai e chorai a vossa miséria. Então você olha para Deus e você descobre, olha, eu sou um pecador. E a segunda beatitude diz assim, chore por isso. Chore pelo pecado. Não é só pelo seu pecado, pela sua condição. Chore por um mundo de pecado. Chore pela consequência do pecado neste mundo. Você pode chorar e lamentar. Meus irmãos, olha, se você agora, a moda mais não é o Covid, né? Até esses dias atrás era o Covid, você passava, está todo mundo morrendo por causa do Covid. Agora a moda da televisão não é o Covid, agora é a guerra, né? Nós temos guerra. Aí eles vão passar imagens, porque a televisão vive de desgraça. A televisão nunca vai viver de contar bênção, ela vive de desgraça. Então, tem que passar criança morta, tem que passar gente despedaçada. Mas tudo isso que você vê, de fato, comove você, me comove também, porque, de fato, é a consequência do pecado. É, meus irmãos, um motivo para a gente chorar e lamentar. Chore e lamenta. Então, Jesus disse, bem-aventurado uma pessoa que consegue chorar por conta do pecado e das suas consequências. Agora nós temos essa terceira beatitude. Bem-aventurados os mansos. Agora essa não, né? Felizes os mansos. Agora, se você ler inteiro o versículo, fica mais esquisito ainda. Porque é o seguinte, bem-aventurados os mansos, porque eles vão ser os grandes conquistadores. Calma lá. Não está escrito aí, está dizendo que eles vão herdar a terra. Pois é, quer dizer que eles são os conquistadores reais deste mundo. E é por isso que a gente pode olhar e dizer assim, calma lá, bem-aventurados os mansos, essa não, eles vão herdar a terra, é eles que vão conquistar essa terra, essa não, né? Porque conquistador do mundo, segundo o pensamento natural, é aquele que eu disse. É o Nabucodonosor, lá da Bíblia, sabe? É aquele camarada lá do Egito, lá o faraó. Esses são os grandes, os fortes, os conquistadores, tipo o Alexandre o Grande. O Alexandre o Grande, quando ele tinha 30 anos, ele conquistou o mundo todo. E aí ele tinha conquistado lá o seu último lugar ali, ele parou. Todo mundo parou junto com ele, não tinha mais lugar para ele conquistar. Ele começou a chorar, sabe? Literalmente, não tem mais lugar para me conquistar, eu já conquistei o mundo inteiro. E ele só tinha 30 anos, tinha muito tempo para viver ainda, né? Veja, essas pessoas que conquistam o mundo, e o Alexandre, ele não era manso. O Nabucodonosor não era manso. O faraó do Egito não era manso. Vocês sabem como eles eram. Eles eram pessoas violentas. Eles eram pessoas maldosas. Eles eram pessoas tipo Hitler, que vai lá, impõe uma força, uma autoridade.
que por causa do dinheiro, a qualquer custo, e vai lá, se precisar matar acabar com uma nação, eles acabam. Se precisar bombardear o lugar onde tem criança, eles vão bombardear. É um Vladimir Putin, né? Ele não está preocupado se vai morrer criança, se vai morrer dona de casa, se vai morrer soldado dele, ele manda pessoas de 17, 18 anos para a guerra. Por que ele está fazendo isso? Porque ele está segurando o exército forte dele e mandando as crianças morrer lá na frente. Agora, irmãos, isso aí é uma pessoa conquistadora, sabe? O mundo diz o contrário de Jesus. Conquistadores são eles. Conquistadores são essas pessoas aí, né? E eu pergunto, né? Se a gente olhar para trás, onde é que está Alexandre o Grande? O que aconteceu com eles, né? Conquistou o mundo inteiro, mas e depois? Morreu, não é verdade? Hoje ele está lá queimando no inferno, né? E eles vão voltar, porque a Bíblia diz que todos vão ressuscitar. Não vão ressuscitar? Pois é, uns vão ressuscitar para a vida e outro para a perdição. E aí, aqueles que ressuscitam para a vida, eles vão herdar o quê? Eles vão herdar a terra. E esses grandes aí que só mataram na vida? Pois é o que eu estou dizendo, né? Eles não vão herdar a terra. O inferno está lá, meus irmãos, o inferno vai ser jogado dentro do grande abismo. Então, vamos continuar, né? Para o mundo, quanto mais forte, quanto mais agressivo, mais ele se impor, então isso é sinônimo de conquista. De dizer assim, nós é que mandamos no mundo. Isso veio desde o tempo antigo. Olha, o José ajudou muito o Egito e praticamente salvou o Egito da fome, salvou o mundo inteiro de passar fome. Mas quando ele morreu, a Bíblia diz que subiu um faraó que não conhecia José e nem a família de José. E ele teve uma ideia, ele disse, eia, vamos agir com astúcia, vamos escravizar esses pobres israelitas aí, vamos colocar maiorais sobre eles, vamos fazer tijolos e tal. Resumindo, eles estão dizendo, nós vamos escravizar essa gente pela força, pelos nossos maiorais. Então, irmãos, olha aí, o mundo não vê como Jesus, porque o mundo sempre vai seguir essa linha. Os conquistadores deste mundo, ou eles estão fazendo pela força financeira, sabe? Ou pela força bélica. Essas duas coisas se medem o tempo todo. Quando uma pessoa tem uma força bélica forte, ele também é um conquistador. E se uma pessoa ela tem muito dinheiro, assim, ela tem um poder financeiro, ela também é uma conquistadora, uma pessoa forte. Então o mundo é assim, né? E quando essas duas coisas se juntam, é por isso que os Estados Unidos é um grande império, porque se junta o dinheiro com a força bélica. E eles então, por enquanto, né, até surgir outro, são eles que ditam as regras deste mundo. E eles dizem, aqui é nós que mandamos. Aí você lê a bem-aventurança de Jesus, não é assim não. Né? Não é desse jeito, tá? Então, irmãos, nem os judeus aqui, que estavam ouvindo Jesus, eles pensavam desse jeito. Os judeus no tempo de Jesus, eles pensavam completamente diferente de Jesus. Eles ouvindo Jesus falar, bem-aventurados os mansos, nós não queremos mansidão, nós não queremos abaixar nossas armas, nós não queremos viver pelo Espírito, nós não queremos nada com esse negócio de pobres de espírito, nem de chorar, pelo contrário, nós queremos fazer alguém chorar, nós queremos também vencer neste mundo. Eles odiavam o Herodes, eles odiavam o César, eles, meus irmãos, tinham um grupo lá de zelotes que depois cresceu. Jesus tinha um discípulo lá, um apóstolo que era zelote, era uma pessoa que não queria jamais ouvir essa palavra. Qual palavra? Bem-aventurados os mansos. Então, na mente dos judeus, para conquistar a terra, era preciso lutar e lutar muito. Eu digo para vocês que Jesus morreu no ano 30, 33, poderia ser, não é? Mas Jerusalém, ela foi completamente destruída e a nação de Israel, ela foi completamente arrasada, todos os judeus praticamente morreram, poucos sobraram 40 anos depois da morte de Jesus.
Eu subi lá num lugar chamado Massada, que foi a última resistência dos judeus. Eles tinham uma lei lá. Quando os nossos soldados lá embaixo morrer, eles deram uma faca para cada um deles. As mães teriam que matar as crianças e depois elas também se matariam. E foi isso, meus irmãos, que aconteceu. Tá? Para você ver que eles lutaram até o fim, porque eles não acreditavam nessa palavra de Jesus. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Aí vem Jesus e disse, não, não é desse jeito que vocês estão pensando, não. O caminho é esse aqui, o caminho é a mansidão. Então, irmãos, rapidamente, eu gostaria de falar para vocês o que é ser manso. Ou a mansidão que Jesus Cristo, ele está mencionando aqui. Primeiro, meus irmãos, eu queria que você abrisse já, lá no livro de Provérbios, capítulo 10 e versículo 26, tá? A gente pensa assim, né, e tem uma ideia errada, que aquela pessoa mansa é aquela pessoa, o sujeito é quieto, ele não faz mal para ninguém, não é? Tinha um sujeito lá em Galha que ele não fazia mal para ninguém. Aí alguém disse assim para mim, legal é aquela pessoa, né? Ela não faz mal para ninguém, tá lá, tá sempre sentadinha lá, ela não faz mal para ninguém, coitado. Deixa eu dizer uma coisa. Isso não é mansidão. Porque se uma pessoa ficar lá na frente da casa dela, jovem, sabe? Uma pessoa que não se aposentou ainda, mas se ela ficar lá na frente da casa dela o tempo todo, alguma coisa está errada com essa pessoa é preguiçosa. E aí alguém fala assim, não, ela é um verdadeiro manso. Não, calma lá. Não tem nada a ver com mansidão, não. Isso aí é preguiça mesmo, tá? Isso é preguiça, indolência. Veja aí, meus irmãos, se essa pessoa ser colocada à prova, pega uma pessoa preguiçosa, indolente, e manda ela fazer alguma coisa. O que está escrito aí em Provérbios 10, 26? Vinagre nos dentes e fumaça nos olhos. Não está escrito isso aí? Aí. Então, assim é o preguiçoso para aquele que o manda. Deixa eu dizer uma coisa, isso não é mansidão. O preguiçoso, se você mandar ele fazer alguma coisa, você só vai passar raiva, você vai passar desgosto, sabe? É muito triste. Olha, quando um patrão ele contrata um preguiçoso, ele só sofre na vida, é uma coisa terrível. E quando tem um preguiçoso em qualquer lugar, é exatamente isso aí. É vinagre nos dentes. Imagine naquele tempo de Jesus que não tinha obturação, que não tinha tratamento dentário, não tinha nada. Caísse um vinagre nos dentes, olha, meus irmãos, não é nem no tempo de Jesus, é no tempo de Davi, é 1000 anos antes de Jesus, doía demais, é doído. E fumaça no olho arde. Então a pessoa passa mal, só de pensar no preguiçoso. Então o preguiçoso, ele não é nem de longe o manso mencionado por Jesus. Não é ser complacente com o mal também. Aquela pessoa que o deixa para lá, tudo é o deixa para lá, isso não é mansidão. Tá? O Eli era assim com os filhos dele, deixa para lá. O Davi foi assim com os filhos dele. Os filhos do Davi, como a própria palavra de Deus diz sobre Adonias, ele nunca disse, por que você fez isso, meu filho? Você quer estragar uma criança? Deixa ela fazer o que ela quiser. Você vai estragar a criança. Está mexendo aí, não, deixa quieto, tadinho, né? Ela está lá destruindo alguma coisa na sua casa, não, tadinho, não, né? Você está estragando a criança. Isso não é mansidão, né? Pode ser falta de autoridade, né? O famoso deixa para lá, nada mais é que uma complacência com o mal, com aquilo que não vai dar certo. Também não é fraqueza de espírito. Aquela pessoa, aquele sujeito, hoje tem uma frase, né, que as pessoas usam, fala assim, eu prefiro ter paz do que ter razão. Depende do lugar, depende de como é isso aí. Porque isso é legal de falar, sabe? Eu também gosto dessa frase, hoje eu estou preferindo ter paz do que ter razão. Se alguém vai te xingar, vai brigar com você e coisa, é melhor você ter paz do que você ter razão. Mas quando traz isso dentro da palavra de Deus, vamos dizer que um dia você está lá,
e uma pessoa fala assim, que a salvação ela não é pela graça, a salvação é pelas obras. Você fala, é verdade, tá certo, é melhor, fica com o que ele falou, aí é melhor ter paz do que ter razão. Não, aí é melhor você ficar dentro da verdade. A Bíblia diz o seguinte, ela nunca fala, a paz a qualquer preço, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz o seguinte, no que depender de vós, tenhais paz com todos os homens. Nem sempre vai depender de você. Depende às vezes daquilo que você crê. Olha o Estevão. O Estevão, ele não brigava com ninguém, ele não queria matar ninguém, ele não discutia com ninguém. E ele foi levado lá pelos judeus, né, que era de um grupo escolástico muito forte. E aí então ele estava lá, né, naquela escola libertina dos judeus, que tinha uma visão um pouco mais avançada a respeito da Torá, ou seja, seriam os acadêmicos hoje. O Estevão ele foi colocado lá dentro da Unesp, dentro da Unicamp, dentro da Unimar, tá? E aí então ele começou a falar sobre Jesus, sobre o amor de Deus pelos pecadores. E o que aconteceu? Eles até, meus irmãos, aguentaram um pouco, depois eles não aguentaram mais, e ele continuou defendendo a verdade. E eles começaram a ranger os dentes, pegaram em pedras, e ele continuou defendendo a verdade. Ou seja, não tem como você abrir mão da verdade. A maioria dos mártires, a maioria, tá? 99,9%, eles morreram porque eles defenderam a verdade. A verdade, ou seja, eles ficaram com o pé junto. Eles realmente estavam assim firmes quando era para falar de fé, quando era para falar de Jesus. Então, jamais ser manso é fraqueza de espírito. O homem manso, ele acredita que deve defender a verdade até a morte. Como Paulo fez no capítulo 15, em outras ocasiões. Ele defendia a verdade até a morte. E às vezes, para isso, você tem que se indispor com uma pessoa ou outra e dizer para aquela pessoa, olha, eu não quero briga com você, não quero confusão com você, mas o que você está dizendo é mentira, o que você está falando não é verdade, você está enganando as pessoas. Lembra que Paulo estava lá, ele estava, logo que ele começou as viagens missionárias, ele encontrou o Elimas, um encantador, que ficava discutindo com Paulo e com Barnabé a respeito da palavra de Deus. Então Paulo falava uma coisa, ele rebatia em cima. Paulo falava de Jesus, ele rebatia em cima. E falava o contrário, e as pessoas ficavam sem saber no que acreditar. Agora nós acreditamos no Paulo, acredita no Elimas. O que Paulo fez? Paulo, ele orou para Deus. E aquele homem ficou de que jeito? Alguém lembra como ficou Elimas? Ele ficou cego. Estão lembrados? Então Paulo, ele não abria a mão da verdade. Ser manso não é abrir mão da verdade. Ser manso não é ser preguiçoso. Ser manso não é ser complacente com o mal. Nada disso, tá? Então eu quero mostrar para vocês a origem da mansidão. Nunca vai ser uma coisa natural. Tire isso da sua cabeça também. A pessoa nasceu manso. Não. Eu não acredite nisso. Veja o que está escrito lá em Mateus capítulo 5 e versículo 5 também. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus não está dizendo, bem-aventurados que nasceram mansos. O desejo de Deus é que todos sejam mansos. O desejo de Deus é que a mansidão seja uma virtude de todos os crentes. Na verdade, Jesus, meus irmãos, gostaria que todos fossem salvos para ter essa virtude, essa beatitude. Então, jamais vai ser uma coisa natural. Ele não está dizendo, bem-aventurados que nascerão mansos. Se fosse da própria natureza, Jesus jamais pediria isso para todos. E aí, meus irmãos, até eu lembro vocês que alguns crentes da Bíblia nasceram bravos, nervosos. Que era o caso do Naamã. Lembra Naamã, um chefe do exército sírio, mas depois ele se converteu. Eu lembro vocês não somente do Naamã, mas tem o famoso Moisés. Lembra do Moisés? Bom, Moisés, a Bíblia diz que com 40 anos,
ele acreditava que ia ser o libertador de Israel, e foi separar uma briga lá. Não, separar não. Foi antes disso. Ele viu um egípcio maltratando um israelita. Ele foi lá e matou o egípcio. Então ele não era tão manso assim, não é verdade? Ele era meio bravo, ele era meio nervoso. Mas ele teve um encontro com Deus. E quando ele teve um encontro com Deus, a Bíblia diz que ele se tornou o homem mais manso que havia sobre a face da terra. Números capítulo 13. Moisés se tornou o homem mais manso que havia sobre a face da terra. Então eu digo, não é nada natural. A mansidão é uma virtude. A mansidão é algo que só pode ser produzido pelo Espírito Santo. Só. No livro de Gálatas, no capítulo 5, vamos abrir lá. Gálatas, capítulo 5. Vamos lá. Versículo 16. Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, para que não façais as coisas que quereis. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúmes, ira, peleja, brigas, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria. Coisas semelhantes a esta, acerca dos de antemão declaro, e também antes já disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Você vê a penúltima coisa, está escrito aqui, a mansidão. Então, a mansidão, ela é produzida pelo Espírito. Não é uma coisa natural. O Espírito, meus irmãos, é que pode produzir isso em nós. Você olha para a palavra de Deus, você crê que Jesus Cristo é seu Salvador, e qual é o próximo passo? Depois do batismo, né? Nós acreditamos em Cristo, nós entregamos nossa vida para Ele, nós somos batizados, e qual seria o próximo passo? Imitar o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele disse que Ele era manso. Ele, meus irmãos, olha, então se Ele está dizendo que nós devemos imitá-lo, e Ele era manso, então a palavra de Deus está dizendo, bem-aventurados os mansos. Uma pessoa natural, o homem natural, jamais vai poder ser manso. Aliás, é uma característica muito difícil essa, isso não é uma questão fácil não, né? Somente o poder do Espírito Santo transformador pode nos dar essa virtude. Agora, como é que é a mansidão segundo a palavra de Deus, né? Eu já disse para vocês o que não é, mas o que seria então? Eu vejo algumas características, meus irmãos, que eu vou mencionar aqui, e depois nós vamos ver isso na pessoa de Jesus. Por exemplo, não ter orgulho de si mesmo. Né? Você gosta de se gabar para as outras pessoas, daquilo que você é, daquilo que você tem? Né? Você gosta de contar suas vantagens? Bom, isso está longe da mansidão. Não se vangloriar, né? Olha só como eu sou um bom cristão. Os outros não são, mas eu sou melhor do que os outros. Não fazer valer o seu direito. Agora, aqui talvez está a parte mais difícil. Quando você, como Jesus, você não faz valer o seu direito. Alguém bateu na face, oferece a outra. Porém, a lei no tempo de Jesus dizia o seguinte, é tapa por tapa, chute por chute, vida por vida, como mão por mão, pé por pé, vida por vida. Né? Qual que é essa lei? Olho por olho e dente por dente. É a lei do talião. Essa lei estava em vigor no tempo de Jesus.
Aí Jesus vem e ensina o seguinte: olha, se alguém te bater na face direita, não devolve não. Isso é você abrir mão dos seus direitos. Você tem direito. Mas quando nós aprendemos a abrir mão do nosso direito, quer dizer que o Espírito Santo está trabalhando no nosso coração essa virtude, que é o quê? Que é a mansidão. Pronto. Não fazer valer o direito, não pagar mal com mal, mas o mal com o bem, e aprender a ter paciência, ser longânime. Quer dizer, a pessoa realmente a suportar a aflição, suportar tempestades, suportar os maus dias. Isso são características de uma pessoa que tem a mansidão, meus irmãos. Esse é o bem-aventurado que a palavra de Deus está dizendo. Agora eu queria que você abrisse aqui no livro de Filipenses, no capítulo 2, nós vamos ver essas qualidades na pessoa de Jesus, tá? Filipenses, capítulo 2, vamos lá. E Jesus, meus irmãos, ele realmente é o maior exemplo de mansidão. E lembra que ele viveu como homem, mas é o nosso maior exemplo de mansidão. A falsa mansidão passava longe de Jesus. Ele não era preguiçoso, ele mesmo falava: olha, o meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Eu lembro os irmãos que ele não era registrado em nenhuma firma. Eu lembro os irmãos que infelizmente ele não era um operário lá, ele realmente estava lá o tempo todo cuidando das pessoas, evangelizando, quando ele começou o ministério dele, mas ele disse: meu pai trabalha e eu também, né? Ele não era complacente com o erro, ele realmente tinha misericórdia das pessoas, mas ele dizia: vai e não peques mais, dizendo: olha, eu não sou complacente com o erro. Ele dizia para os fariseus: ai de vós, escribas e fariseus, vocês são hipócritas. Então ele tratava as coisas com justiça, com as coisas certas, né? E também não era fraco de espírito. Ele, em momento nenhum, ele abriu mão da verdade. Nem diante de Pilatos, de Herodes lá, ninguém enfrentava ele nessa questão de o que é a verdade, porque ele dizia o que é a verdade, ele era a própria verdade. Então ele não podia se autocontradizer, ele morreu porque ele era a verdade. Então vamos ver aqui em Jesus Cristo, tá? Filipenses capítulo 2 e versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não quis ser como Deus. Ele se fez homem. O verbo do versículo 1 de João 1:1. O que está escrito em João 1:1? Alguém sabe decorado? O que diz lá? No princípio era o verbo. E o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. Então você vai ver lá que essa palavra, o verbo era Deus. Você olha para o versículo 14, o que você lê em João 1,14? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele abriu mão da sua divindade, não que ele deixou de ser Deus, mas ele se tornou completamente homem. Se alguém batesse nele, ia doer. Quando as pessoas xingavam ele, doía por dentro. Ele tinha que tomar água, senão ele morria de sede. Ele tinha que comer, senão ele morria de fome. Ele tinha que deitar de vez em quando. Lembra que ele estava deitado e dormindo lá como é que chama, né? No navio, não esqueço o nome do negócio lá, mas ele estava lá embaixo, dormindo, tranquilo, e teve aquela tempestade, os apóstolos foram lá: mestre, não se te dá que nós estamos morrendo nessa tempestade? Pobre Jesus, ele estava lá cansado, coitadinho, dormindo. Então, meus irmãos, ele sendo Deus, ele não teve usurpação de ser igual a Deus, ele abriu mão desse direito. Versículo 6, sendo em forma de Deus, ele não teve usurpação de ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz.
Versículo 7, fez a si mesmo de nenhuma reputação. Então ele abriu mão completamente da sua divindade para viver entre nós. Veja, isso acaba com a vanglória, acaba com o orgulho, ele abriu mão de todos os direitos que ele tinha, meus irmãos, como dono dessa terra. Mas olha agora em 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 19. 1 Pedro 2 e 19. Fica mais claro ainda nesse texto sobre a mansidão de Jesus descrita na Bíblia. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19. Vamos começar a ler do versículo 20. Porque que glória é essa? Quando se peca, sois esbofeteados e sofreis. Mas se fazendo o bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Aí a pessoa está lá no trânsito, um crente está lá no trânsito, ele briga, ele xinga, aí para um carro lá, desce um monte de gente lá e pega o sujeito, dá-lhe uns tapas, dá um sacode bem dado. Aí ele chega na igreja, eu fui injustiçado, né? Eu estou afligido. Não, você ficou brigando no trânsito e apanhou, é diferente, né? Calma lá. Então você apanhou porque você fez por onde? Você foi provocar, acabou apanhando, não é? Agora, se você fazendo bem, você é afligido e você sofre, isso agrada a Deus. Versículo 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Ele está dizendo aqui que nós devemos pisar os passos de Jesus. Devemos segui-lo nessa jornada, nesse caminho. Olha o que ele fez, tá? Então, o que foi que ele fez para mim segui-lo? Versículo 22. Ele não cometeu pecado. A sua boca não se achou engano. E quando o injuriavam, ele não injuriava. Porque se uma pessoa xinga, não sei o quê, você fala, é você, né? Pronto, você já está injuriando também. Se alguém te xingar e você devolver o xingo, então você está injuriando. Quando Jesus era injuriado, ele não injuriava. Eles olharam para Jesus uma vez e disseram, olha, aqui não tem gente nascida em pecado não. A nossa mãe era uma pessoa honesta. E aí então isso ofende, né? Isso ofende muito. Isso está lá no capítulo 8 do livro de João. Mas ele não devolveu. É você, tá? É você, seu bando de fariseus. Ele não devolveu nada disso. Então quando ele foi injuriado, quando pegaram ele, prenderam ele, e depois começaram a esbofetear, tirar o sarro, e batia nele com um cano pelas costas, colocaram a coroa de espinho, ia um lá chicoteava, pegaram as suas roupas, lançaram sorte sobre suas roupas. Tudo isso aconteceu, ele não abriu a sua boca. Está vendo o que é a mansidão da palavra de Deus? Só pode ser produzido pelo Espírito Santo. E não é uma coisa que, assim, bum, agora eu sou manso. Não. O crente muitas vezes ele vai se irar. O crente muitas vezes ele vai perder a paciência. Às vezes ele está lá jogando bola, né? Uma atividade, um pimbolim, um ping-pong. Aí alguém faz uma gracinha, pronto, já acabou completamente a santidade, né? E às vezes sai na vias de fato. Lá em Garça, dentro da igreja, tinha uma quadra de vôlei. Aquilo ali era um Deus nos acuda, né? Era uma brigueira, a bola bateu na linha, não bateu na linha, aí ficava brigando, bateu na mão, não bateu na mão, ficava o tempo todo, cada jogada, e eu estava lá no meio lá, estava lá reclamando de alguém também. Então, irmãos, veja a diferença. Nós éramos crentes, nós éramos salvos por Jesus, mas é preciso crescer espiritualmente. A mansidão, ela faz parte desse crescimento. Você tem que crescer também em mansidão. E aí Jesus, no versículo 23, diz que quando o injuriavam, ele não injuriava. E quando ele padecia, não ameaçava. Olha só que legal essa parte, né?
Ah, se você fazer isso para mim, ó, eu faço isso para você, tá? Ah, você vai contar para minha mãe? Eu vou contar para a sua também. E aí fica lá, ameaçando as pessoas o tempo todo, né? Vive de ameaças, né? O patrão, ah, se eu não trabalhar, eu vou te mandar embora. Isso é uma ameaça, tá? Isso é uma ameaça. Se o senhor me mandar embora, eu vou levar o senhor lá na justiça. Isso também é uma ameaça, entende? Tá bom. Sabe, eu só trabalhei assim em 3 lugares, né? Fora da igreja, não me lembro de ter trabalhado em lugar nenhum. E no primeiro emprego eu levei 3 meses para sair, pedi minha conta, né? Quando você pede a conta, você perde os direitos, né? A pessoa fala, já era assim naquele tempo. Aí perde, né? Mas o meu patrão ficou enrolando para achar outra pessoa, ficou enrolando. Já passou 90 dias, não entrava ninguém, eu tinha que vir embora para a Garça para fazer o seminário, sabe? Pagava lá daquele jeito, foi mais ou menos desse jeito, né? Depois com o pastor João, ficamos 4 anos lá. No último dia ele disse, olha, vai lá na justiça, vai no Ministério de Trabalho, vê o que eu tenho que pagar para você, né? Aí eu disse para ele, olha pastor, o senhor me adotou aqui, né? Eu é que tinha que pagar para o senhor, eu é que tinha que pagar. Aí ele me deu umas coisas lá, tipo um mimeógrafo, uma máquina de escrever, usei muitos anos aquelas coisas. Então assim, e no colégio federal que, do jeito que eu entrei, eu saí. Entrei pobre, saí mais pobre ainda do que eu estava, né? Mas, irmãos, assim, para isso pelo menos, não dava para mim. Olha aí que está escrito em 1 Pedro. Veja só, eu gosto dessa parte. No capítulo 2 e versículo 23. Quando injuriava, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Isso é a mansidão segundo a palavra de Deus. Você quer aprender o que é mansidão? Não olhe para mim, não. Nem olhe para o seu lado. E se você pegar algum personagem da Bíblia, pegue ele depois da conversão, como Pedro. Pedro já era convertido, mas coitadinho, arrancou a orelha do Malco lá, fez uns desaforos. Mas ele com o tempo, meus irmãos, ele melhorou, sabe? Ele pode se dizer de Pedro que a mansidão estava no seu coração. Então, por isso, olhe para Jesus, aprenda com Jesus, abra mão do seu direito, não fique se vangloriando, se orgulhando, não pague mal com mal, não faça isso de jeito nenhum, sabe? E tem uma outra característica dos mansos. Essa é muito boa também. Você precisa aprender a ouvir. Ouvir para você aprender. Tá? As pessoas gostam de falar, mas não gostam de ouvir. Às vezes as pessoas do mundo ensinam boas coisas. E é preciso. Uma vez o Abraão foi repreendido por uma pessoa do mundo. E ele aprendeu. Né? Não é porque é do mundo que não tem nada para nos ensinar. Às vezes tem alguma coisa boa para nos ensinar. Você precisa ouvir as pessoas que te amam. Como seu pai, como a sua mãe, como seus irmãos em Cristo. Você aprenda a ouvir. A mansidão te leva a ser um bom ouvinte, a não ter um coração fechado. Se você tem um coração fechado, veja, uma pessoa que tem um coração fechado para ouvir o pai, a mãe, os irmãos de sangue que amam ele, ou os irmãos da igreja, ou o pastor, ou um conselheiro espiritual, essa pessoa não vai se dar bem, porque ela não é mansa, ela não vai herdar a terra. Por isso, uma das características da mansidão é a pessoa aprender a ouvir. Muitos não são ensináveis. Paulo fala sobre isso. Você pode ensinar, a pessoa vai continuar fazendo do mesmo jeito. Ela vai teimar e, sabe, vai ser que nem aquele versículo que a gente leu. É vinagre no dente, é fumaça nos olhos. Não dá. Então, você, sabe, deixa. Se um dia pedir o conselho, você vai lá e dá um conselho. Mas você precisa aprender a ouvir para aprender.
Aprenda a ouvir para você aprender boas coisas. Tire o orgulho do seu coração. Tire a soberba, tire a vanglória, tira, sabe, o status de sabidão. A mansidão é uma coisa produzida pelo Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo falar no seu coração. Deixe ele falar através das pessoas que te amam e às vezes de pessoas que você nem conhece, mas que vai dar uma boa palavra para você. Agora, irmãos, vamos terminar lendo Mateus capítulo 5, versículo 5. Mateus capítulo 5 e versículo 5. Então, bem-aventurados os mansos, como Jesus, né? Como Jesus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. De uma forma geral, eles já herdam a terra. Aquela pessoa que aprendeu a ser mansa pelo Espírito Santo, ela já é uma pessoa muito feliz. Ela é alegre. Dificilmente alguém vai tirar a paz daquela pessoa porque ela se encontrou em Cristo. Ela pode ser injuriada, ofendida, atacada, humilhada, xingada, mas ela vai estar em paz. Ela vai estar feliz em Cristo Jesus. O Espírito Santo produziu isso nessa pessoa, e ela vai ser muito feliz. Agora, a promessa aqui não é só uma felicidade hoje. A promessa é uma felicidade eterna. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aqui, meus irmãos, fala daquele tempo que Jesus vai voltar. E nós vamos reinar com Cristo por quanto tempo? Por 1000 anos. 1000 anos. E nós, meus irmãos, vamos pagar quanto para entrar com Jesus 1000 anos? Não. Nós somos co-herdeiros de Cristo Jesus. É uma herança. Herança você não paga nada. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você se torna um herdeiro de Deus. E Cristo vai reinar nesta terra. E Paulo disse, se com ele sofremos, com ele também reinaremos. De fato, é sobre esses mansos que aqui no capítulo 5, versículo 5 de Mateus está se referindo. Você pode até não ter muita coisa nessa vida hoje, e pode não parecer vantagem nisso, mas se você tem Cristo, você tem tudo. Agora você precisa aprender a mansidão, deixar o Espírito Santo trabalhar a mansidão, para você ter muito mais, ter muito e muito mais na pessoa de Cristo. Amém?